Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem nós tivemos o caso de um jato Su-34 que caiu aqui próximo a Ienakiyevo, aqui próximo a Donetsk, né? Há informações contraditórias sobre o que teria causado essa queda. Os ucranianos disseram que eles derrubaram um avião. Os russos falam que foi um problema mecânico do avião que não foi derrubado, né? Mas também tem a suspeita de que pode ter sido a própria defesa antiaérea russa que derrubou o próprio avião deles. Eu acho que problema mecânico é pouco provável. Um dos vídeos que tem desse avião parece mostrar que o avião foi atingido no ar por um míssil. Defeito não deve ser, agora pode ter sido sim a defesa antiaérea russa. Os russos constroem uma enorme quantidade de trincheiras na Crimeia, e numa situação muito estranha ali que não faz sentido nenhum, trincheira na praia. Que diabo que esses caras estão fazendo? Pode parecer que é defesa para um ataque anfíbio, mas não faz sentido você construir a trincheira na praia se for essa a situação, né? Em Avdivka, os russos perderam uma enorme quantidade de blindados numa tentativa de ataque em Vesele, né? Avdivka é nessa região aqui de Donetsk também. E mais do que isso, os ucranianos usaram com eles o truque mais velho do mundo, que foi deixar um blindado americano M113, que já estava quebrado mesmo, não podia ser utilizado, deixaram o blindado lá no meio da guerra, e os russos adoram esses troféus americanos, né? Foram lá e levaram o blindado para a região deles lá, arrastaram o blindado para a região deles lá. Adivinha? O blindado estava cheio de explosivos, explodiu e matou um monte de russo lá, né? Truque mais antigo do mundo, literalmente, está descrito lá na Ilíada e na Odisseia, lá o cavalo de Troia. Em Bakhmut, o comando militar ucraniano disse que não estão fazendo retirada nenhuma. A defesa de Bakhmut continua, nada mudou. A situação está difícil, mas segundo ele está sob controle. E mais do que isso, esses últimos dias a gente não tem visto o pessoal do grupo Wagner e os russos avançarem lá, exatamente porque eles já estão próximos da exaustão da capacidade deles de avanço. A única esperança dos russos é que os ucranianos saiam, por isso que eles estão fazendo essa operação toda de contra-informação, dizer que os ucranianos estão saindo e não sei o que lá, mas segundo ele não, os ucranianos não vão abandonar Bakhmut. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Lavrov, o ministro das Relações Exteriores russas, virou piada na Índia, literalmente piada. Ele começou um discurso falando que, não, porque a Rússia foi invadida pela Ucrânia e a Ucrânia que iniciou a guerra e não sei o que lá. E o público fez a única coisa razoável nessa situação, riu dele, né? Deu para ouvir a gargalhada e o cara ficou todo sem jeito, né? Isso que dá, né? Ficar inventando essas histórias. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Golden Duck, Porque Jesus Não Volta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse daqui foi o jato, o Su-34, que caiu em Ienakiyevo, na região de Donetsk aqui, né? Então dá para ver aqui que essa aqui é o mapa da região, mais ou menos onde ele caiu, e realmente um ponto que é importante aqui é o seguinte, está bem longe da linha de frente aqui, né? Realmente parece difícil como que os ucranianos conseguiram derrubar esse avião, mas a verdade é a seguinte, ele caiu aqui nessa região, né? Ele pode ter sido atingido a caminho aqui em algum ponto mais próximo da linha de frente, né? Se você olhar aqui é o local da queda do avião, então realmente o avião foi totalmente destruído, né? Caiu no chão. Aí aqui é Ienakiyevo, ou seja, realmente é perto dessa cidade. Agora se você olhar aqui o avião caindo, aí tem vários vídeos disso daqui, né? Claramente o avião está pegando fogo e caindo, ele já estava destruído, né? E tem alguns vídeos aqui que esclarecem um pouco melhor isso daqui. Esse vídeo aqui é o que dá para ver melhor mesmo o avião. Dá para ver mesmo que ele já está totalmente em chamas no momento que ele cai, né? É realmente impressionante. Agora, o vídeo que é mais esclarecedor dessa história toda é esse outro vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui,
esclarece melhor a situação. Então repara que tem várias trilhas de jatos já no ar, né? As famosas chemtrails, né? Para quem acredita. Mas enfim, estavam passando vários jatos aqui na região. E aí esse jato aqui, o cara começou a filmar depois que percebeu que ele já tinha sido atingido. Então repara, aqui ó, parece que ele passou por aqui, ele foi atingido aqui. Repara o som que faz. Ou seja, ele aparentemente foi atingido ali naquela região, nesse ponto aqui, e daí ele continuou ainda voando por mais um tempo, e você vai ver que daqui a pouco ele perde o controle e começa a cair. Então aparentemente ele foi atingido, mas não foi atingido de forma completa, e depois realmente aí a coisa deu ruim. Tá vendo aqui? O motor falhou, a coisa deu ruim, deve ter pegado fogo no motor. Então os russos estão dizendo que foi incêndio no motor, mas o que parece que houve de fato foi que ele foi atingido por alguma coisa, ainda continuou voando, mas já tinha sido atingido, né? Algum dano aconteceu, e mais adiante o motor pegou fogo e daí ele caiu. Aqui não dá para ver muito o avião, mas aqui já é aquela visão que a gente tem lá dele incendiado e caindo, né? Então, pelo menos o meu diagnóstico, que eu acho que foi aqui, é justamente que ele foi atingido por um míssil, me parece bastante claro. Se foi um míssil ucraniano que atingiu ele aqui, ou se foi um míssil antiaéreo russo que atingiu o próprio avião deles, né? Isso é uma possibilidade também, né? A Rússia, devido a uma quantidade grande de ataques de drones ucranianos, tem colocado os sistemas antiaéreos dele, né, de defesa antiaérea, num nível de alerta muito alto. Então podem acontecer erros desse tipo. Apesar de que me parece pouco provável isso, porque repara, estavam passando um monte de aviões. Aqui tem um outro vindo aqui atrás também, tá vendo? Era uma operação qualquer da Rússia que eles estavam fazendo aqui. Não é possível que o pessoal da defesa antiaérea deles não soubesse que eram aviões russos ali naquela região, né? Enfim, a hipótese que resta, por eliminação, é que sim, foi um foguete ucraniano, os ucranianos que derrubaram esse avião russo. É o que eu acho que aconteceu. Mas, de novo, certeza ninguém tem sobre o que houve, né? E, como eu falei, isso pode parecer longe, né? Longe da linha de frente, mas aqui foi onde ele caiu. Lembra que esses jatos andam muito, uma velocidade muito grande, né? Então, é possível que ele estivesse aqui próximo da linha de frente, foi atingido por um foguete lançado daqui, o foguete atingiu ele no ar e ele acabou caindo por aqui. É uma possibilidade. Outra possibilidade, mais difícil, é o ucraniano estar aqui dentro da área ocupada pelos russos e ter lançado um foguete da retaguarda, né? É uma possibilidade também mais remota no final das contas. Bom, ontem a gente já tinha falado sobre as incríveis trincheiras na praia da Crimeia, né? Então a gente mostrou esse vídeo aqui no vídeo de ontem, né? Falando que os russos estão fazendo um monte de trincheiras da Crimeia e coisa e tal. Isso não chega a ser uma novidade, eles parece que já estão fazendo isso há algum tempo. Agora, surgiu esse outro vídeo aqui, ó, que mostra a extensão da coisa. É realmente impressionante a quantidade de trincheiras que os russos estão fazendo na praia, na Crimeia. E fica uma dúvida aqui bastante importante, porque eles estão fazendo isso muito próximo da linha da água, né? E a grande questão que fica aqui é se a estratégia para que eles estão fazendo isso. Porque a Ucrânia não tem marinha, né? O pouco que a Ucrânia tinha de marinha foi destruído logo no início da guerra. A marinha ucraniana realmente não tem grandes coisas. E quando você cria essa defesa para evitar desembarque anfíbio, tipicamente você faz isso um pouco atrás. Por quê? Porque você quer justamente um espaço grande em que o inimigo, né, tem que descer do barco, caminhar um espaço, e aí você tem esse tempo todo para ficar atirando nele, né? É só você ver como é que foi feito lá nas praias da Normandia, no dia D. A defesa alemã ficava bem atrás, e realmente ali eles fizeram um ataque. A maior parte dos soldados que desembarcou na Normandia acabou morrendo ali, né? Só que os que conseguiram passar, aí neutralizaram essa linha de fronteiras e acabou tendo toda a retomada da Europa pelos americanos na época, né? Essa trincheira aqui, ela está muito perto da linha da água. Eu não sei se tem algum motivo para isso, me parece muito mais propaganda
para conscientizar o povo russo que nós estamos no meio de uma guerra do que alguma coisa com utilidade real. Mas não sei, pode ser que estejam preocupados com um desembarque anfíbio ucraniano na Crimeia, né? Ontem o exército ucraniano liberou esse vídeo aqui que relata um ataque feito pela Brigada Presidencial Russa, pela 55ª Brigada de Artilharia e a 110ª Brigada Mecanizada Russa, tentando atacar Vesely próximo a Avdiivka. Então tem esse vídeo que é muito impressionante, você vê a coluna de blindados russos vindo aqui, né? Uma ação realmente bastante incisiva dos russos, mas que resultou em tragédia. A maior parte deles foi destruído por artilharia, aqui eles já estão tentando voltar, né? E no final das contas foram todos destruídos ali na região. Tem um monte de carcaças aqui de blindados russos nessa região aqui, justamente mais uma falha colossal, dessa vez aqui na região de Avdiivka, né? Isso aqui não foi tudo que aconteceu ontem, tá? Ontem foi liberado o vídeo, isso aconteceu nos últimos dias. Inclusive, o canal Reporting from Ukraine detalha como é que foi esse ataque russo, né? O Reporting from Ukraine, vocês sabem, é um rapaz, um ucraniano ali da região de Mykolaiv, que faz esses vídeos aqui. Muito bons os vídeos dele, eu sempre acompanho os vídeos dele. Então, ele estava descrevendo como é que foi esse ataque a Vesely, e ele conta um detalhe aqui que é muito interessante, que os ucranianos usaram um cavalo de Troia nesse ataque. Os ucranianos deixaram um blindado americano, um M113. Quer ver? Ele mostra aqui. Bom, deixa eu primeiro explicar como é que foi o ataque, né? Mas basicamente você tem aqui os russos controlam essa cidade aqui de Novoselivka, aqui, né? E os ucranianos Vesely, né? Essa outra cidade aqui. Então os russos queriam tomar Vesely para chegar próximo aqui a Avdiivka. Avdiivka é essa cidade grande que tem aqui, que os russos tentam tomar, na verdade, desde 2014 e não conseguem, né? Então, os russos de fato conseguiram avançar inicialmente aqui, e eles muito espertamente atacaram as posições ucranianas aqui nessa região mais alta, né? Esse mapa aqui é um mapa de altura, as regiões em vermelho são mais altas, as regiões em azul são mais baixas. Então, eles sabiam que não poderiam atacar diretamente Vesely, porque os ucranianos aqui no alto desse morro aqui, ou dessa colina aqui, teriam uma vantagem para impedir esse ataque. Então, eles atravessaram aqui essa estrada e imediatamente atacaram os ucranianos nessa região. Só que daí os ucranianos que estavam em Vesely atacaram o flanco deles aqui, né? E atacaram o flanco e teve idas e vindas nessa coisa aqui. Os russos avançaram, os ucranianos foram, depois os ucranianos recuaram novamente. E quando os ucranianos recuaram, eles deixaram esse blindado americano aqui, que é aquele M113, é um APC, é um blindado de carregamento de tropas, né? Provavelmente ele já estava com defeito, já estava quebrado mesmo, não tinha mais utilidade para os ucranianos. Qual foi a ideia deles? Eles sabem que os russos adoram capturar blindados americanos ou blindados europeus de qualquer tipo, porque isso fortalece lá a lorota deles, né, a narrativa deles, de que eles estão lutando contra a OTAN e coisa e tal. Não estão nada, né? A OTAN está ajudando a Ucrânia, está enviando equipamento para a Ucrânia, mas quem está lutando é a Ucrânia mesmo, né? Enfim, eles pegaram esse M113, que é um APC que já estava com defeito mesmo, já não estava funcionando, e nas idas e vindas que teve ali naquela ponte que os russos fizeram, os ucranianos deixaram esse M113 lá parado, cheio de explosivos dentro. Dá para ver aqui que ele está explodido aqui, ó. Ele explodiu de dentro para fora, tá vendo? Ele tá realmente como um sinal de uma explosão ali dentro, né? E eles deixaram sabendo o quê? Que os russos iam adorar isso. E realmente os russos, todo mundo juntou ali, coisa e tal, não, vamos arrastar o troféu e coisa e tal, ganhamos um troféu americano e coisa e tal, e explodiram os ucranianos de longe vendo isso, quando estava o grupamento de tropas ele tentando capturar, tentando tomar esse M113, eles explodiram o blindado e com isso tiraram de combate mais um monte de russos ali, né? E inclusive disse que parece que teve um russo que chegou a dizer que olha só, capturamos um blindado americano e não sei o que lá e coisa e tal. Ainda se gabou no Telegram que conseguimos pegar um blindado americano e coisa e tal. E depois tomou uma explosão na cara, né? Enfim, o fato é que os ucranianos retomaram essa região aqui, expulsaram completamente os russos daqui,
Então os russos, no final das contas, acabaram tendo mais um monte de blindados destruídos aqui nessa região, um monte de coisa destruída aqui, e falharam na tentativa deles de avanço aqui em Avdiivka, né? Avdiivka é uma cidade tão difícil de ser tomada quanto Vuhledar, né? A gente já falou isso. É uma cidade que fica no alto, tem prédios muito altos aqui, e é cheio de rios aqui, lagos e coisa e tal, e também tem uma região plana próxima, tanto que desde 2014, que essa linha vermelha aqui é a borda, né, a linha de frente, desde 2014, então repara que é um lugar que os russos não conseguiram avançar nada nessa região aqui. Eles querem tomar Avdiivka com muita vontade, mas aqui, ó, aqui é a região de Vesely e aqui Novoselivka, aqui nessa região, por aqui que foi esse ataque que falhou e causou mais um monte de perdas russas, né? A gente já tinha falado isso ontem, mas agora a gente tem mais confirmação. O Ministério da Defesa russo ele fez uma rotação de unidades lá em Kremina, retirou as tropas de elite do VDV que estavam por ali e enviou elas para outros pontos no Donbás. A gente suspeita que eles estão mandando os VDV de Kremina para Vuhledar, né? Vuhledar é essa cidade aqui, que é uma cidade muito estratégica. Os russos querem tomar a cidade a todo custo. A brigada, a 155ª Brigada de Marines, né, de fuzileiros navais russos, que estava fazendo esse ataque aqui, que é uma unidade de elite, foi totalmente destruída aqui. Então eles provavelmente estão trazendo os VDV, que são os paraquedistas russos, também considerado uma tropa de elite, para cá, para talvez fazer uma nova tentativa de pegar Vuhledar, né? A questão é que com isso eles tiraram eles aqui de Kremina, e a gente está vendo cada vez mais os ucranianos avançando nessa região, né? Hoje a gente teve a informação que os russos bombardearam Dibrova, então mostrando que Dibrova já está na mão dos ucranianos, né? Se os russos bombardearam, por que eles bombardeariam se tivesse na mão dos russos, né? Mas mais do que isso, olha só, bombardearam 2 pontos aqui, ó, nos subúrbios de Kremina aqui, o que de novo aponta para o fato de que provavelmente já tem tropa ucraniana aqui. Por que eles bombardeariam esses subúrbios aqui de Kremina se estivessem no poder dos russos, né? É o que a gente está falando. Os russos eles estavam conseguindo até avançar alguma coisa aqui, justamente porque botaram a tropa de elite do VDV nessa região. Havia o temor que a ofensiva deles aqui pudesse chegar até Lima, mas não conseguiram avançar muita coisa de qualquer forma, e agora tiraram os VDV daqui, mandaram lá para Vuhledar ou para algum outro lugar. A gente está assumindo que é Vuhledar, pode ser algum outro ponto da frente, né? E os ucranianos agora voltaram a avançar aqui. É possível que Kremina esteja novamente em risco nessa situação. Dá para ver que se os russos bombardearam aqui, é porque tem alguma coisa. Isso aqui não estava acontecendo até algumas semanas atrás. Chegou a acontecer a coisa de um mês atrás, aí depois justamente os russos trouxeram os VDV para cá, os VDV empurraram os ucranianos mais para frente, mas agora voltou à situação anterior. Albina Fella aqui está traduzindo uma mensagem aqui do porta-voz da 93ª Brigada Mecanizada Ucraniana, que é uma das tropas que está lá em Bakhmut, e o que está dizendo aqui é que não tem retirada de tropas de Bakhmut. A luta continua em todas as áreas da cidade, e a 93ª Brigada Mecanizada continua e está fazendo todas as tarefas conforme designada. A situação é complicada, mas confie nas fontes oficiais e não tenha pânico, não entre em pânico, né? E a gente mencionou ontem que um pelotão de reconhecimento aéreo havia recebido a ordem de recuar, mas é o que eu falei para vocês ontem, é um pelotão, a unidade dele recebeu ordem de recuar. Não quer dizer nada, a unidade dele já estava ali há bastante tempo, pode ser simplesmente uma rotação de tropas, pode ser simplesmente um reposicionamento ucraniano ali. Não necessariamente indica que os ucranianos estão saindo de Bakhmut, né? E hoje o comandante das forças especiais da ucraniana, o general brigadeiro Viktor Horenko, chegou em Bakhmut e ele está justamente fazendo o planejamento das ações ali na cidade. Então é mais uma forma do exército ucraniano garantir a todos que não estamos abandonando Bakhmut, vamos ficar aqui, estamos planejando, vamos resistir
a essa pressão russa, né? E, segundo eles estão dizendo, a situação toda é justamente por isso que está tendo tanta pressão na mídia, dizendo de recuo em Bakhmut, é justamente porque as tropas do Wagner e do exército russo já estão exauridas naquela região, né? Essa técnica de avançar com ondas humanas, isso cobra um preço muito alto nos soldados do grupo Wagner e da própria tropa russa. Então eles não conseguem manter isso por muito tempo. Além do que, quanto mais eles avançam para cá, mais complexa fica a logística para abastecer essas tropas. Então, eles estão chegando num limite, eles não conseguem avançar mais do que isso. A prova disso é que a gente já tem aqui, já vamos para o segundo ou terceiro dia, quarto dia, na verdade, hoje, que a gente não vê nenhum avanço significativo aqui nessa região, né? Os russos avançaram bastante, é verdade, estão ameaçando já a O0506, mas não conseguem fechar o cerco. Se falta tão pouco, por que não fecham? A situação é de exaustão das tropas deles mesmo, né? E daí a expectativa deles é que os ucranianos saíssem daqui rapidamente. Seria a única forma deles conquistarem Bakhmut de fato. Se os ucranianos se mantiverem na cidade, eles não têm como fechar esse cerco, né? Ou pelo menos isso está dizendo o oficial de imprensa aqui da 93ª Brigada Mecanizada, né, Relações Públicas da Brigada Motorizada, está falando que ó, não vamos sair, não, vamos defender Bakhmut. Aquela situação que eu falo para vocês, né? Eu, olhando para esse mapa, eu acho que os ucranianos deveriam recuar aqui, mas eu não estou lá, eu não sei qual é o plano dos ucranianos, não sei a capacidade que eles têm lá. Se eles estão dizendo que vão ficar, é porque devem ter motivos para isso, né? Então, provavelmente, é isso daí. Eles devem estar contando com a exaustão das tropas russas aqui, que não conseguem avançar mais, e talvez isso seja até um indicativo de um contra-ataque em algum ponto aí mais para frente, né? E, curiosamente, tem alguns comentaristas russos que estão justamente criticando essa situação em Bakhmut do ponto de vista russo. Então, o Khodorkovsky aqui está preocupado que os russos estão tão preocupados em tomar Bakhmut que não estão percebendo que o maior problema seria um contra-ataque ucraniano, né? Então ele fala que a Ucrânia está obviamente preservando recursos de pessoal. As fontes ocidentais falam sobre a formação de novas unidades ucranianas e o complemento das que existem hoje. Então eles estão realmente reforçando as tropas para uma contraofensiva, né? Então, enquanto nós estamos distraídos em Bakhmut e Vuhledar, nós, lógico, isso aqui é um blogger militar russo, né, ele está falando dos russos, né? A gente pode receber um outro ataque que, se não conseguirmos repelir, isso vai eclipsar Bakhmut completamente, lavando toda a beleza e alegria dessa vitória extremamente cara, com a possibilidade de uma derrota não local, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, Bakhmut pode até ser uma vitória, os russos podem até tomar Bakhmut, mas vai ser uma vitória local, uma coisa que não é estratégica, que não faz diferença. Ao passo que os ucranianos manterem as reservas deles intactas é o essencial para justamente fazer a contraofensiva, que pode, ao final, garantir uma retomada muito grande de território, muito mais do que uma pequena vitória local, né? Então, ele diz aqui que, sinceramente, espero que os homens consigam terminar essa história com Bakhmut para terem uma sensação de satisfação de que conseguiram e coisa e tal, mas a nossa preocupação é outra coisa, isso daí não vai fazer muita diferença. Outro que também está muito cético com isso é o Igor Girkin, né, o Igor Strelkov, dizendo aí que alguns bloggers já estão desenhando setas da vitória e para onde vai ser após tomarem Bakhmut, já estão planejando como é que vai ser o avanço dos russos depois de Bakhmut. Porém, eu não sou tão otimista assim. No momento que o grupo Wagner terminar a cidade, depois de mais de 2 meses de assalto, eles terão que tomar uma pausa, né, tomar um ar, né? E mesmo que eles sejam alterados pelas unidades de front, que os russos tirem o grupo Wagner e botem unidades do exército russo, o inimigo de novo vai trocar território por tempo, né? Que foi, de novo, eu tenho certeza que era o plano do comandante-em-chefe das forças ucranianas. Ou seja, de novo, os russos vão avançar muito devagarzinho, perdendo muita gente, perdendo muitos soldados, que era o plano ucraniano de fato, né?
E ele fala aqui que o ataque depois de 2 meses de ataque, mas na verdade os russos estão tentando tomar Bakhmut desde agosto do ano passado. Os últimos 2 meses foram mais incisivos, justamente porque eles começaram a usar as ondas humanas, né? Ou seja, aceitar muito mais derrota, muito mais perda de pessoal, e daí conseguiram avançar alguma coisa. Então, no final das contas, se a gente fosse esperto, ele diz aqui no final, a gente estaria se preparando para repelir o contra-ataque deles, e não preocupado de como é que a gente vai fazer quando chegar próximo de Chassiv-Yar, Avdiivka ou Marinka. A gente tinha que estar preparando para, na visão dele, né, o contra-ataque ucraniano, né? Então, dá para ver que mesmo entre os russos o pessoal não está tão animado assim com essa história de tomar Bakhmut, e mais do que isso, vocês podem ver, a situação está meio que parada já há algum tempo aqui, né? É verdade, é uma situação ruim para os ucranianos aqui, e a gente tem que levar em conta também que nunca é positivo você dizer que está recuando de uma posição. Por que isso? Porque imagina, o soldado que está aqui lutando em algum ponto aqui, se ele fica sabendo, estamos recuando, qual que é a tendência dele? Não, então eu vou recuar também, né? Vou sair também. Então isso pode causar um recuo desordenado da tropa aqui. E é isso que os ucranianos não querem. Então pode ser que também eles estejam de fato fazendo a retirada, mas justamente para não ter essa retirada descontrolada, eles fazem questão de dizer que não, que vamos manter Bakhmut, vamos continuar, que é para as tropas que estão aqui continuarem na luta, continuarem se empenhando, né? Não deixa de ser uma situação que é muito comum em guerras, né, em que uma tropa é particularmente penalizada em favor de uma vitória global. O pessoal que está aqui ralando o joelho aqui nessa guerra, aqui se expondo, né, botando o pescoço a risco aqui, pode pensar, caramba, e as reservas estão ficando aqui quietinhas, tranquilinhas e coisa e tal. E esse pessoal que está na reserva hoje é quem vai ter a fama no futuro de fazer um contra-ataque que vai retomar uma boa parte da Ucrânia, e a gente está aqui se ferrando e coisa e tal. Injustiça faz parte da guerra, não tem como ganhar a guerra se não for desse jeito. Então, por isso que o cara está levantando o moral deles aqui para manter. É uma possibilidade também, a gente não sabe. Mas, sinceramente, eu acho que essa posição do Relações Públicas aqui da 93ª Brigada não é totalmente impossível de ser verdadeira, não. Realmente os russos, cada vez mais que eles avançam, eles ficam mais sensíveis a ataques aqui na retaguarda e podem estar perto da exaustão. Pode ser que eles realmente não consigam fechar o cerco aqui, né? Enfim, vamos ver como é que evolui essa situação aqui em Bakhmut. Vamos dar uma olhada no resto da linha de frente, como eu falei para vocês. Mas, de novo, mais uma vez, o importante é Bakhmut. Bakhmut é onde teve aí mais ação esses dias, né? As temperaturas continuam aumentando ali na região de Kriminá. A partir do dia 8 de março, as temperaturas vão estar bem altas, né? Olha só aqui, bem altas para a região, evidentemente. 12 graus Celsius aqui no Rio de Janeiro é um frio insuportável. Carioca congela, mas lá é uma temperatura alta para essa época do ano. Então você já deve ter, e tem muita chuva também, vai ter, muita chuva não, né? 5 milímetros de chuva, vai ter alguma precipitação lá. Então isso pode ter, é o fim do inverno isso daqui, né? O que a gente está vendo aqui já é o fim do inverno. Neste momento a gente está aqui com temperaturas negativas na mínima, né? Aqui é a máxima do dia e a mínima do dia. Mas repara que quando a máxima do dia está acima de 0 graus, isso já é descongelamento, porque não importa que à noite fique mais frio, durante o dia vai estar temperatura positiva, continua o degelo, né? E a partir do dia 8 a coisa deve se agravar, deve ter mais lama lá na região, né? Curiosamente o Defmon não fala nada aqui sobre Kriminá, provavelmente porque ele está corrigindo o mapa dele. Eu falei que o mapa dele estava errado aqui, que os ucranianos estavam mais perto de Kriminá do que ele estava imaginando, mas enfim. Agora ele fala que em Bilorivka e Spirny teve tentativa russa de avanço sem sucesso. Aqui novamente a situação, aqui os russos tentaram avançar aqui para Bordanivka e Grilhorivka, tentaram avançar aqui, mas sem sucesso. Aqui também os ucranianos estão resistindo ainda e continuam tentando avançar também aqui no leste de Bakhmut, né? Novamente aqui tem mais um contra-ataque ucraniano aqui de Ivanivsk em direção às tropas russas aqui ao sul da T-0504. Então teve algum avanço ucraniano aqui também ontem, né?
Ele fala aqui também sobre ataques aqui na região de Donetsk, mas que também não tiveram, que os russos não tiveram sucesso, né? Ele disse aqui que expandiu um pouco o domínio russo aqui em Vodiane e Permovaisk, considera que os russos avançaram alguma coisa aqui, mas, na verdade, a gente não tem certeza, né? E ele fala aqui sobre esse ataque aqui em Kamianka. Kamianka também é aquele caso que a gente contou aqui de Avdiivka, porque é aqui, ó, Novoselivka, Vesely, Kamianka, é tudo essa mesma região aqui. Esse aqui provavelmente é o ataque que ele está se referindo aqui, né? Enfim, não tem nenhuma grande novidade. A gente vai ver agora nas próximas semanas muito isso. Tirando Bakhmut, em que a luta já é mais urbana, então pode haver alguma mudança. No resto da linha de frente é pouco provável haver algum avanço, porque com o degelo você tem a época da lama e é muito difícil você fazer qualquer coisa, né? Os ucranianos estão só esperando o solo secar novamente para fazer a contraofensiva deles, né? O pessoal do Instituto para Estudo da Guerra acha também que as forças ucranianas estão preparando condições para uma saída em luta, uma saída controlada de partes de Bakhmut, mas ele diz aqui que eles vão continuar monitorando para ver exatamente o que acontece por ali, né? Ele fala também sobre a questão daquela incursão que aconteceu lá no Briansk, lá em Briansk, né? Que até agora os russos não conseguiram esclarecer muita coisa do que aconteceu lá, e o Putin, né, não foi incisivo no discurso dele, foi aquilo que a gente falou no vídeo de ontem. O Putin acabou meio que deixando para lá aquele caso lá de Briansk, né? Outro ponto que eles levantam aqui, que é um ponto sensível, que é a questão da planta nuclear de Zaporizhia, né, Enerhodar, que os russos parecem que estão querendo expulsar o pessoal da IAEA, né, a Agência Internacional de Energia Atômica, que está lá para garantir que os russos não vão atacar os reatores lá da Ucrânia, né? Enfim, os russos estão tentando manter o controle dessa usina, né? O Dmitry Spivakov, ele está falando aqui sobre as vantagens que os ucranianos têm para fazer operações de sabotagem internas na Rússia, né? E eles falam que é curioso como justamente o fato da Rússia ser uma potência imperialística e querer dominar os povos ao redor dela, acaba gerando condições favoráveis para os ucranianos. Então ele explica aqui, ó, foram décadas de colonialismo russo que fizeram com que os ucranianos fossem fluentes em russo. Tem muito ucraniano que fala russo fluentemente. Eu cresci vendo televisão russa, joguei, passei minha juventude no VK, que é o Facebook russo lá, jogava jogos online com russos, lia literatura russa, então a gente sabe falar a linguagem deles perfeitamente, né? Mas eles não sabem falar a nossa linguagem. Os russos não falam ucraniano. Eles não conseguem pronunciar uma sentença sem deixar claro que eles não são ucranianos. Então acaba sendo quase poético isso, que esse expansionismo russo acabou deixando uma arma nas mãos dos ucranianos. Os ucranianos conseguem fazer um monte de operações especiais em territórios russos. Os russos não têm como identificar que são ucranianos, porque eles falam russo perfeitamente, né? E ele fala aqui no final, né? Divirtam-se agora lidando com pessoas que conseguem entrar e ter grande acesso a todo o território da mãe Rússia, né? Cada vez mais profundo. E aí botam a imagem do Budanov, né, que é o chefe do serviço secreto ucraniano, que agora virou uma figura lendária lá, porque ele parece que foi o responsável pelo ataque à ponte da Crimeia, né? Então virou um herói lá na Ucrânia e os russos ficaram muito chateados com ele. E, segundo reza a lenda, ele continua fazendo várias operações de sabotagem, de destruição dentro da Rússia, justamente usando esse fato, que ele tem à sua disposição uma enorme quantidade de gente que fala russo perfeitamente, que sabe se portar como russo, que conhece história russa, que sabe tudo sobre a Rússia, então consegue se infiltrar de forma muito simples no território russo, né? Essa aqui foi muito engraçada. Eu vou tocar o vídeo para vocês verem, né? O Lavrov estava falando lá na Índia, né, numa conferência que teve lá e coisa e tal, em Nova Delhi,
E ele falou que os russos responderam ao ataque ucraniano, e aí o pessoal riu, né? Tem que rir mesmo, olha só isso daqui. Deixa eu tocar aqui para vocês. Vou até tirar minha cabeça daqui por causa do... para não apagar o Lavrov. The war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukrainian people. O pessoal riu, mas riu mesmo, né? Deu para ouvir as risadas e dá para ver que ele ficou sem graça, né? Então, olha só o que ele fala. Essa guerra que nós estamos querendo parar e que foi lançada contra nós pela Ucrânia. Como assim lançada contra nós pela Ucrânia? Cara, vocês invadiram a Ucrânia no dia 24, todo mundo viu. Vocês mesmos publicaram um monte de vídeo, não, que destruímos o exército ucraniano completamente, a Ucrânia não existe mais, vamos tomar Kiev em 3 dias. Vocês mesmos falaram isso lá em fevereiro do ano passado, e agora vem dizer que essa guerra que foi lançada contra nós pela Ucrânia, a putz, é para rir mesmo, né? Olha só, vou tocar de novo aqui para vocês verem. The war which we are trying to stop and a guerra que nós estamos querendo parar, which was launched against us using Ukrainian people, que foi lançada contra nós usando o povo ucraniano, e ele ficou sem jeito, ele percebeu, né? Ele percebeu, caramba, como é que você fala uma besteira dessa, né? É o que eu falo para vocês, o problema da internet é esse, você cria um monte de bolhas, né? A verdade é essa, estamos todos nós em bolhas, não tem como negar isso. O problema é o seguinte, o problema é o tamanho da sua bolha, né? E a bolha do pessoal que acredita que a Rússia é a parte boa dessa história, existe. Tem gente, aqui no Brasil tem gente que está torcendo pela Rússia nessa história. Eu não consigo entender a lógica desse pessoal. Mas na bolha deles faz todo sentido, né? Não, a Rússia é o grande país conservador, né? Do conservadorismo. Mal sabem eles que o aborto é legalizado na Rússia e a Rússia é o país que mais faz aborto no mundo. Ou seja, conservador onde nessa história, né? E essa bolha é cada vez menorzinha. O cara achou que ia falar lá na Índia, que a Índia ia estar na bolha dele, que o pessoal ia cair nessa lorota de que não, é o Ocidente que está atacando a Rússia, usando a Ucrânia. Que lógica absurda isso. Não tem nenhuma lógica nisso daí, né? Claramente a Rússia está atacando a Ucrânia e o Ocidente está ajudando a Ucrânia porque é muito importante isso, é o que o pessoal está falando. Se a Rússia tivesse ganho essa guerra, imediatamente ela começaria a ameaçar a Moldova, a Polônia e os países bálticos. Então, na verdade, a Ucrânia está sendo essencial para manter a paz na Europa como um todo. Não teria nenhuma saída que não fosse ajudar a Ucrânia contra a Rússia nessa guerra. E quem iniciou, meu amigo, não tem como inventar esse negócio. Nós libertários, a gente tem um princípio chamado princípio da não agressão. Se você não sabe o que é esse princípio, tem um vídeo meu lá no meu canal Ancapsu Classic que eu explico isso em detalhe. E o ponto é, agressão é agressão, discurso é discurso, são coisas diferentes. Você não pode separar uma coisa da outra, você não pode justificar uma agressão porque o outro lado disse alguma coisa, porque o outro lado estava ameaçando fazer alguma coisa. A ameaça é apenas quando ela é imediata, real e factível, que você pode considerar, pode responder com uma agressão ou uma ameaça. Então fica claro nesse caso que não tem nenhuma lógica. A Rússia é a agressora, ela iniciou a agressão nesse caso, né? E o Lavrov fica com essa cara de paspalho dele aqui, sem sentido nenhum, né? Bom, a Rheinmetall da Alemanha está planejando abrir uma fábrica de tanques no solo ucraniano, né? Eles querem fazer uma planta para construir o novo KF-51 Panther. Então, essa planta vai ser construída em território ucraniano com defesa antiaérea para proteger a planta. Tão logo termine essa guerra, eles já estão planejando a fazer esse tipo de construção lá na Ucrânia, né? Olha que coisa positiva. Positivo para a Ucrânia, porque vai levar recursos para lá. E eles sabem que lá na Ucrânia eles vão ser muito bem recebidos, essa fábrica da Rheinmetall, né? O pessoal já está fazendo os planejamentos aí para depois da guerra. Esse caso aqui é mais um caso. A gente já viu vários vídeos desses, mas eu acho interessante falar que são as mulheres e mães dos mobilizados do 1040º, 39º Regimento,
que está, segundo elas estão dizendo, eles estão cercados pelos ucranianos em Optiny, próximo a Avdiivka. Então, aqui, ó, Optiny, próximo a Avdiivka, é essa cidade aqui, ó, Optiny, aqui, ó, essa cidade aqui. É lógico, essa cidade aqui no mapa está aparecendo como sendo controlada pelos russos, mas, segundo elas estão dizendo, eles estão em alguma operação de guerra por aqui, alguma operação avançada por aqui, e estão cercados por tropas ucranianas. Aqui, ó, eles estão sob fogo e cercados, né? E estão pedindo ajuda para mandarem tropas para recuarem esses russos que estão nessa situação e coisa e tal, e pediram aí essa ajuda e coisa e tal. Enfim, é um caso que acontece com muita frequência do pessoal se sentir abandonado pela Rússia. Eles estão sem comida, sem água. Pois é isso daí. Quem mandou ir para a guerra, né? Deveriam ter lutado contra. A Ucrânia adquiriu foguetes da Sérvia, BM-21 Grad. Isso é uma coisa importante, a gente falou sobre isso. Por quê? Por que isso aqui é importante? Principalmente do ponto de vista diplomático. A Sérvia ainda é um dos países europeus que ainda tem algum posicionamento pró-Rússia, tal como a Hungria também ainda tem alguma coisa ali a favor da Rússia, né? Muito pouco, mas tem. E nos últimos dias o presidente sérvio tem adotado uma postura de francamente pró-Europa, pró-Ucrânia e abandonando completamente a Rússia. E a gente sabe agora que parece que eles já estavam colaborando com a Ucrânia, mandando esses foguetes. São foguetes de alcance relativamente pequeno, né? Alcance até 40 km, mas são os maiores alcances na categoria desses foguetes. Então parece que tem bastante informação aí sobre isso. Bem legal, que bom que a Sérvia está vindo para o lado correto da coisa, né? Um oligarca russo está alertando para o fato que a economia russa está degradando muito rapidamente e que a Rússia pode ficar sem dinheiro em 2024, ou seja, ano que vem eles já podem ter uma catástrofe econômica na Rússia, né? E de fato é aquilo que a gente fala para vocês, né? O objetivo das sanções é esse. E está funcionando as sanções. Quem acha que não está funcionando está caindo em propaganda russa. É lógico, não, a sanção não é para destruir completamente a economia russa num primeiro momento, mas ela vai degradando, e agora que a gente chegou no momento em que a Europa não depende mais de petróleo e gás russo, a situação na Rússia vai ficar muito ruim, porque a Rússia também dependia da Europa para esses bens, né? Bom, e só para terminar, deixa eu recomendar para vocês aqui o canal do Alex Silva, o Alex Silva direto da Ucrânia. Ele tem feito, é um brasileiro que está lá na Ucrânia, ele é instrutor, ele trabalha com os militares ucranianos, e ele tem feito uma série de vídeos contando a situação lá na Ucrânia. Então eu aconselho muito vocês a irem lá no canal dele, a se inscreverem lá no Alex Silva 3.0, é o nome do canal dele. Ele faz os vídeos em português e é bem interessante as informações que ele traz, uma informação realmente in loco de quem está lá na Ucrânia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.